Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série de complexos eu vou explicar para vocês como fatorar com arco metade, tá? É um método, então no último vídeo eu expliquei como escrever números na forma trigonométrica ou na forma exponencial, né? E nesse vídeo a gente vai usufruir de algumas escrituras, algumas escritas dessa maneira, dessa forma trigonométrica, para fatorar algumas expressões do tipo soma, ok? Como é que funciona faturar com arco metade? A gente precisa respeitar um caso, né, que seria a gente ter uma soma, né, entre dois elementos, tal que o módulo de cada elemento é igual a 1, ok? Então, aqui vai funcionar, né, uma soma de exponenciais vai funcionar, né, o tanto que não tenha um 2, um 4, um raiz de 2, né, o módulo tem que ser 1, ok? Então, o módulo é 1, o módulo disso aqui é 1, porque não temos um R aqui, né, R igual a 1. Então, a gente vai, né, explicar como é que funciona. Eu vou explicar num exemplo simples, tá? Mas funciona com exemplos mais complicados. Então vamos lá. Como funciona fatorar com arco metade? No caso, a gente quer usar a fórmula exponencial de IA mais exponencial de IB, né? Igual a exponencial de IA mais B sobre 2 fator alguma coisa, tá? A gente quer fatorizar dessa maneira aqui, né? Então a gente quer fatorizar por exponencial de I alguma coisa, ok? Então, nesse caso, ainda não temos a exponencial de IA. Eu estou sofrendo aqui, perdão. A gente não tem a exponencial de IA e nem de IB, porque aqui temos um mais exponencial. Então, vamos transformar esse 1 em exponencial. Bom, vocês sabem. Calma que meu zoom aqui. Pronto. Vocês sabem, então, que 1 mais exponencial de IA igual. Então, 1 é exponencial de zero, né? Porque todo elemento elevado a zero é 1. Então, 1 mais e exponencial de IA, então fica exponencial de I0 mais exponencial de IA. Então, a gente vai aplicar a fórmula, né? Então, vai ficar exponencial de I de zero mais A, então A sobre 2, ok? Fator. E agora a gente tem que, então a gente está fatorizando isso com essa expressão, tá? Então, eu tenho que cair nessa mesma expressão. Então, eu tenho que fatorizar por exponencial de menos I A sobre 2, né? Porque aqui vai ficar o zero, ok? Vai ficar o zero. E agora eu quero exponencial de A, né? Então eu vou somar com A sobre 2. Então vai ficar mais exponencial de IA sobre 2, ok? Então vocês veem bem que quando a gente desenvolve, vai ter exponencial de zero, no caso 1, né? E exponencial de A, né? Com esse termo aqui. Com esse termo aqui, vocês não conseguem ver quando eu uso a caneta, com esse termo aqui, ok? Só que eu quero reconhecer algum cosseno, algum seno. Então agora a gente vai usar a fórmula de Euler. Então lembre-se, né, eu apresentei para vocês a fórmula de Euler, eu só não demonstrei ela ainda, porque não podemos, que diz que cosseno de θ igual a exponencial de iθ mais exponencial de menos iθ sobre 2. Ok? Por que, que eu vou usar cosseno e não seno? Né? Porque não é inteligente eu dividir por 2i, né? E ainda mais que a gente tem um mais aqui, então a nossa tendência é pensar em cosseno. Né? Obviamente, se tivesse um menos, a gente pensaria num seno. Ok? Então vai ficar 1 mais exponencial de IA igual. Então eu quero ter 1 sobre 2, então eu tenho que multiplicar por 2. Então vai ficar 2 vezes exponencial de IA sobre 2, fator. Então vai ficar exponencial de IA sobre 2 mais exponencial de menos IA sobre 2, tudo dividido por 2. Ok? Então aqui eu fiz 2 dividido por 2, tá? Então essa expressão é equivalente. Então vai ficar 1 mais exponencial de IA igual. Então vai igual a 2 e IA sobre 2. E aqui a gente reconhece um cosseno de A sobre 2, usando a fórmula de Euler. Então vai ficar cosseno de A sobre 2. Ok? Como é que a gente sabe que isso está bem, né, bem fatorizado, bem em forma trigonométrica? A gente tem que ter que é, R seja estritamente, perdão, 2 vezes cosseno tem que ser estritamente superior a zero, tá? Por que, que isso é verdade? Porque temos A que pertence entre zero e π, então isso implica que A sobre 2 pertence entre zero
e π sobre 2. E vocês sabem que o cosseno é positivo entre 0 e π sobre 2. Tá? Ele é estritamente positivo. Então, vezes 2, que é estritamente positivo, isso vai ficar positivo. Então, temos a nossa expressão, ok? Então, temos que 1 mais exponencial de IA igual a 2 vezes exponencial de A sobre 2 cosseno de A sobre 2. Tá? É dessa maneira que a gente consegue escrever rapidamente as nossas expressões em forma trigonométrica. Tá? Porque aqui senão seria um pouquinho complicado. Tá? Então a gente usa a técnica do arco metade. Ok? Então muito obrigado por ter assistido.